Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e hoje vamos continuar falando sobre HQs. Para quem está vendo esse vídeo agora, feliz ano novo, né? Estou gravando no dia 2 de janeiro e daqui a pouco vai estar online aí disponível para quem quiser dar uma olhada. Mas hoje o assunto é Mark Millar, o escritor escocês, loucaço britânico, mais pirado das HQs, né? Mark Millar é uma daquelas figuras extremamente polêmicas que povoa a indústria dos quadrinhos e eu acho que o bacana da existência dele para nós leitores de HQs, de super-heróis e dos mais variados tipos é justamente a capacidade que ele tem de redesenhar, redefinir, reconstruir algumas mitologias ao mesmo tempo em que beira ali os personagens dele entre o forçação de barra total ou o limite de onde um personagem poderia ir, né? Falando assim e apresentando essas credenciais, eu queria conversar com vocês sobre alguns trabalhos do Mark Millar, né? Acredito que o primeiro grande trabalho desse autor foi justamente o Procurado, né? Procurado do Mark Millar, ele veio aqui no Brasil a primeira versão, uma minissérie publicada pela editora Mitos, e essa minissérie ela já dava não é cronologicamente o primeiro trabalho dele, mas talvez o que primeiro fez mais barulho. Eu lembro que essa HQ foi uma das primeiras HQs que eu li em scan, isso há mais sei lá, 10 anos atrás. Então, tipo, provocou uma corrida atrás de ler esse material, de conhecer esse material muito grande. Por conta de que se tratava de uma homenagem aos super-heróis, uma homenagem ao universo Marvel, ao universo DC, sem necessariamente usar o universo de super-heróis da Marvel e nem da DC, mas com uma linguagem muito mais atualizada, muito mais adulta, muito mais violenta. Então Procurado é como se fosse uma prévia de tudo que o Mark Millar queria fazer, que era levar os super-heróis a um patamar um pouco menos heróico, um patamar um pouco menos infantilizado, um patamar um pouco menos juvenil. O protagonista dessa minissérie, o Wesley, né, que é o personagem sobre o qual roda toda a trama, ele é um cara que deixa o papel de trabalhador normal da indústria americana para se tornar um grande assassino em série e a serviço de uma organização super criminosa que controla o mundo. Eu acho que essa obsessão do Millar por situações onde os vilões vencem já dava aqui sinais de que ele gosta de heróis que têm os problemas que os seres humanos normais continuam tendo, mas que carregam também as escolhas e as características que uma pessoa comum poderia ter. O outro grande sucesso do Mark Millar, não pode ficar fora de nenhuma lista, é justamente Kick-Ass. Kick-Ass é aquele gibi que veio para homenagear o cara que fica na frente, o cara que consome, que faz a indústria dos quadrinhos existir. Essa HQ é uma HQ para o leitor, é uma HQ para você que gosta de Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, Lanterna Verde. É uma HQ que ela dialoga totalmente com o cara que na sua adolescência começou a ler gibi, em algum momento desejou e pensou, nossa, se eu tivesse grana, se eu tivesse condições, eu gostaria de ser super-herói. Então o Mark ele pega aqui com John Romita Jr. e cria um personagem de um garoto nerd cheio de limitações, com um monte de problemas até psicológicos, por que não? E esse garoto resolve sair fazendo justiça sem nem saber lutar, né? Só que a história dele já dialoga muito com o que a gente vive hoje.
um vídeo que viraliza, que faz as pessoas chegarem até ele, que faz ele se tornar, de certa forma, popular, uma espécie de lenda urbana, e aquilo vai tomando proporções que ele nem imaginava. Então o que é o tipo de gibi que, se você ler pela primeira vez, dá vontade de pôr uma roupa de mergulho e realmente, mas ao mesmo tempo você pensa que as consequências podem ser gravíssimas, e é algo que fica muito evidente nessa HQ. Você já pensou em ser super-herói? Então é um dos trabalhos do Mark Millar que eu mais gosto. Acontece que depois desse volume 1, a gente teve algumas outras continuações dessa minissérie original, e que, como muita coisa que o Millar vem fazendo, parece se tornar repetitivo, né? Então o que acontece? Hoje, as principais analistas da qualidade de quadrinhos, os principais críticos da indústria de super-heróis, seja aqui no Brasil ou fora daqui, nos Estados Unidos principalmente, o pessoal fala muito que o Millar ele escreve, ele pauta suas obras já pensando na adaptação para o cinema. Tanto Procurado quanto o que é isso que eu acabei de mostrar foram HQs que viraram filme, né? E o Mark Millar ele fechou um acordo recentemente, ou no meio do ano passado, no início do ano passado, com a Netflix, onde tudo que ele criou de personagem autoral, que eu vou mostrar daqui a pouco, Nemesis e entre outros, são ativos agora que pertencem ao catálogo da Netflix e futuramente vão virar série, como por exemplo o Legado de Júpiter. Mas quando ele trabalha com super-heróis conhecidos, populares e mega importantes, como o caso do Wolverine, ele não decepciona. Tá? Aqui eu tenho Wolverine, Inimigo do Estado, que tem em comum a dupla criativa, Mark Millar e John Romita Jr., né? Para mim, um dos 5 melhores arcos de Wolverine de todos os tempos. Tá? Você colocar o Logan numa situação que ele já passou inúmeras outras vezes, que é perder o controle das suas ações e ser controlado por uma força inimiga, mas dessa vez o Mark Millar leva ele a confrontar os mais importantes heróis do universo Marvel. Cara, isso aqui é muito bacana. Se eu fosse diretor de Hollywood e tivesse que produzir um novo filme do Wolverine, esse seria o arco que eu apresentaria o Wolverine dentro do MCU, sabe, por exemplo, porque o Wolverine é um personagem extremamente conhecido, os X-Men também, se algumas conexões bastariam para você apresentar os mutantes no universo Marvel e colocar o Wolverine no encalço aí dos Vingadores, do Homem-Aranha, futuramente do Doutor Estranho, do Hulk, entre outros personagens, seria muito bacana. Mas voltando aqui para esse arco do Mark Millar, ele, se fosse um filme de Hollywood, seria um verdadeiro blockbuster, né? Os principais personagens do universo Marvel, na época que Inimigo do Estado foi publicada, fizeram parte dessa história. Então o Wolverine enfrenta o Demolidor, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Capitão América. E aqui também a Elektra, ele é apresentado a um personagem que está por trás de toda a trama, alerta de spoiler aí se você ainda não leu, que é o Gorgon, né? Um mutante japonês que ele é uma espécie de gênio, Buda, Messias, enfim, é um mutante super poderoso japonês. O bacana é que hoje, na série regular dos X-Men de Jonathan Hickman, esse personagem Gorgon voltou a ser um dos importantes nessa fase nova dos mutantes. Então, assim, o que aconteceu aqui, não vou dizer que tem consequências no que está acontecendo hoje, mas Mark Millar criou pilares no universo mutante que perdura por muito tempo. Dando continuidade ao trabalho de Mark Millar nas grandes editoras, é público e notório, em algumas entrevistas ele já falou que o grande sonho dele era escrever o maior herói de todos os tempos, o mais famoso, o primeiro, o herói primordial, o Superman, né? E Mark Millar realizou seu sonho escrevendo uma minissérie, um especial que
a DC na época chamava de Elseworld, alguma coisa como o que aconteceria se, né? É uma versão alternativa do Superman, onde o foguete dele cai na União Soviética, então o Superman ele se torna, na verdade, comunista, né? É uma HQ muito interessante, que requer um conhecimento histórico para você poder saborear ela e todos os seus detalhes e como isso poderia ter mudado a história da humanidade, né? E fica a dica aí, o grande trabalho do Mark Millar na DC tá aqui. Eu gostaria muito de ver o Mark Millar, de repente até com o John Romita fazendo um arco para o Batman, sabe? Eu acho que ele piraria demais. O Mark Millar ele tem essa capacidade de fazer com que os heróis tenham problemas humanos, tenham emoções humanas, mas tenham a postura de super-herói, sabe? Do cara que assim, tipo, olha, que é? Ele tá lá falando, meu, você tá dando choque nas minhas bolas, mas ele consegue sair dessa situação com uma frase de efeito que abala o adversário. Muitas vezes em rodas de amigos conversando, o pessoal criticava justamente isso. Ah, mas todos os personagens do Mark Millar é poser, é um cara fodão, que sabe, que tem frases descoladas, tem frases de efeito e nada soa muito natural. Na verdade são personagens que eu diria que reflete o modo americano de viver, né? E reproduzem o que... Como se a cultura se dissipa? Através da música, através do cinema, através de livro. E eu acredito que daria assim, dialoga assim com a sociedade americana, os personagens que Mark Millar mostra pra gente. E de certa forma, hoje, cada vez mais o planeta está globalizado e a cultura está universalizada, então o jeito de falar, o jeito de se vestir é uma coisa que muda muito pouco, porque os hábitos, os costumes, eles têm se difundido cada vez mais rápido. Mas enfim, voltando a falar de Mark Millar, eu gosto muito desse outro trabalho dele aqui, que é o Legado de Júpiter. Aqui Millar retoma o plot da família de super-heróis, do grupo de super-heróis que controla o mundo. Só que nessa aqui, eles são um grupo de super-heróis, uma sociedade de super-heróis do bem, que tenta fazer o bem, que tenta proteger a humanidade contra vilões, contra super-seres, mas que dentro dessa sociedade existe uma insurreição, existe um grupo dissidente que resolve dar a virada de mesa, né? E aí uma família, o que resta dessa parte que ainda era heróica da família, resolve resistir, e a gente tem um arco extremamente interessante, onde a gente mostra que pessoas com superpoderes, por mais bem intencionadas que sejam, elas vão criar super problemas, né? Legado de Júpiter traz um outro atrativo que eu acho que também vale muito a pena mencionar, que é a arte do Frank Quitely. Frank Quitely, que teve aí na última CCXP, quem teve a sorte de pegar, olha só esse quadro, um dos quadros mais assustadores da indústria do quadrinho. Então assim, é um gibi para adulto, um gibi que agora está com a Netflix, já está tendo série produzida. O Legado de Júpiter, ele transita entre, é como se fosse um Pulp Fiction com Romeu e Julieta, sabe? Eu gosto muito dessa mistura, porque você tem um quê de romance, quase que com uma comédia romântica de pessoas com superpoderes que tem plano de fundo, uma pegada meio gangster ali, meio tipo, a gente precisa se posicionar como caras poderosos que somos e tal. Ao mesmo tempo, de novo fazer outro paralelo, essa história de termos superpoderes, então os humanos normais precisam nos obedecer e precisam considerar a nossa inteligência e a nossa superioridade, lembra muito o que o Jonathan Hickman vem fazendo nos X-Men nessa fase mais recente dele, né? É como se a humanidade aqui precisasse reconhecer os seus novos deuses nesses personagens. Bom, eu gosto também do trabalho do Mark Millar quando ele resolve simplesmente
fazer um filme de ação em quadrinhos, que é o caso de Nemesis. Nemesis foi vendido pelas editoras na época do lançamento como o Batman do mal do Mark Millar, né? O que aconteceria se o Batman fosse do mal. E na verdade o que a gente tem aqui é Mark Millar e Steve McNiven fazendo um HQ onde um cara super inteligente resolve praticar uma série de crimes mirabolantes e tenta sempre desafiar um policial que se destaca, né? E nesse arco específico do Nemesis, que é o único lançado até então, eu acho bacana porque o Millar ele tenta, da mesma forma que ele pinta o personagem principal como alguém muito inteligente, ele não coloca os adversários dele, ou seja, a polícia, como estúpidos. Na maioria das cenas a polícia também tem planos, na maioria das situações a polícia também tem tentado sobrepujar o vilão, e fica um jogo de gato e rato muito interessante. Isso daqui vai render uma série bem legal, e se for para maior de 18 anos eu acho que tem tudo para ser bem assim uma linha do Deadpool, mas um pouco mais sério, sabe? Eu gosto bastante. Para fechar essas indicações, esses comentários sobre o trabalho do Mark Millar, eu acho que eu não posso deixar de comentar sobre Supremos, né? O The Ultimates, a versão mais motherfucker dos Vingadores que a gente já viu. Supremos eu tô aqui com o volume 2, eu tenho o volume 1 também na Salvat, nas edições da Salvat, e eu acho que talvez seja a história em quadrinho mais importante do universo Marvel depois da virada do milênio, assim. Ultimates ele conseguiu, o Mark Millar ele conseguiu trazer uma refrigerada, uma oxigenada no universo dos Vingadores, de forma que foi possível para Marvel Studios estabelecer em cima dessa HQ aqui tudo que a gente conhece hoje como Marvel Cinematic Universe, o MCU. Então o Samuel L. Jackson ser negro, o Tony Stark ser um cientista debochado, bom vivant, tudo isso é graças a essa HQ. Claro que o Millar ele já pegou conceitos que existiam na Marvel, mas que não tinham sido explorados da perspectiva que ele informou, que ele explorou. A questão do Thor ser ou não uma divindade, durante a primeira temporada inteira e a segunda, e boa parte dessa segunda temporada de The Ultimates, isso é questionado. E fica, para quem está lendo, aquela sensação, nossa, será que esse cara é louco? Será que esse cara é um deus mesmo? Será que esse cara é só um hippie doidão que está bancando o deus nórdico? E assim, fica essa dúvida pairando como parte da história, né? Então eu gosto muito do plano de fundo político que tem aqui, onde a gente vê que o Nick Fury ele é a serviço dos Estados Unidos, deturpa a ideia de uma equipe de super-heróis em prol de ser uma unidade paramilitar a serviço do governo dos Estados Unidos, né? A gente tem um Hulk muito mais sagaz, muito mais escroto do que o Hulk do universo Marvel normal. A gente tem um Gavião Arqueiro muito parecido com o Clint Barton do universo do cinema. E assim, para uma pessoa que começou a ler quadrinhos depois de ter visto os filmes da Marvel, talvez essa seja a HQ mais recomendada para iniciar, né? Não essa, mas o volume 1. Supremos ao mesmo tempo a vanguarda do que seria o universo Marvel nos cinemas. Ele antecipou isso em quase uma década, sem deixar de ser também, de ter muitas possibilidades para o futuro da Marvel, né? Supremos aqui ele ainda mostra a invasão Chitauri na primeira temporada, que é algo que o universo Marvel poderia ter explorado, pode vir a explorar para essa sequência aí de filmes que vai vir a partir desse ano. Mas o bacana mesmo é conhecer a obra de um autor tão diverso, uma obra tão diversificada, com personagens dos mais variados calibres. Então a gente tem desde personagens autorais,
como Legado de Júpiter, Hulk, tantos outros, a trabalhos com personagens tão tarimbados como Superman e Wolverine. Eu teria muitas histórias do Mark Millar para recomendar, mas aí o vídeo ficaria bastante extenso. Eu só gostaria de fazer uma menção honrosa a um outro arco bem bacana do Wolverine, que é o Velho Logan, onde o Mark Millar se reúne com o Stephen McNiven e escreve uma das histórias mais massa velho, como o pessoal costuma dizer, do nosso herói canadense, tá? Gente, por hoje era isso. O que vocês acham do Mark Millar? Quem gosta, quem não gosta, comenta aí, vamos discutir, vamos conversar sobre esse cara. Tem muito conteúdo produzido por ele que vai virar filme e série nos próximos anos. Então o Mark Millar vai continuar sendo um nome de peso na indústria dos quadrinhos, né? Então, por hoje é isso. Quero ler sua opinião. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e logo tem mais vídeo aí pra gente continuar.